águas que reguem a terra, que façam brotar a semente dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça em nossa nação. Amém. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Amado Deus, nós te agradecemos, te bendizemos, engrandecemos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias, ó Deus, duram para sempre. Obrigado pelo cuidado do Senhor, obrigado pela proteção do Senhor, obrigado pela mão do Senhor que tem nos conduzido, que tem nos sustentado, que tem nos protegido, ó Deus, que tem nos sustentado e nos dirigido, ó Deus, até aqui. E nessa noite, ó Deus, nós nos reunimos aqui, em culto ao Senhor, ó Deus, suplicando ao Senhor que derrame sobre nós da sua palavra, derrame sobre nós do teu Espírito, derrame sobre nós poder, ó Deus, para que nos venhamos nos levantar com autoridade, ó Deus, para proclamar a esse mundo perdido e caído que só o Senhor é Deus. Nos ajude, ó Deus, a compreender a sua palavra. Conduza-nos ao Espírito Santo e revela-nos as verdades da tua palavra e aplique aos nossos corações, e que sejamos conduzidos a praticar a sua palavra e a permanecermos firmes e fiéis ao Senhor. Por isso eu clamo ao Senhor nessa hora. Ministra os nossos corações, porque precisamos da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Isaías 44. Isaías, de número 44. Você que encontrou, fique de pé para lermos a palavra do Senhor. Compartilhe a sua Bíblia com quem não tem, pode vir pelo celular.
Isaías 44, a partir do verso 1. Eu vou estar lendo na versão NVT, mas você acompanha aí na sua versão. Diz assim a palavra de Deus: agora, ouçam-me, meu servo Jacó, Jael, meu escolhido. O Senhor que o criou e que o ajuda, diz: não tema, ó Jacó, meu servo, ó querido Israel, meu escolhido, pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Eles crescerão como capim regado, como salgueiros à beira do rio. Alguns afirmarão: pertenço ao Senhor. Outros dirão: sou descendente de Jacó. Alguns escreverão nas mãos o nome do Senhor e tomarão para si o nome de Israel. Amém. Podeis assentar. Amados, quero pedir vênias ou desculpas aos irmãos desde já, porque nós estamos expondo às quartas-feiras os salmos de romagem e paramos no Salmo 131. E hoje, como um movimento natural, depois do 131, Vitão vem qual número? 132. Vitão não é bom de matemática, né? Mas, amados, eu fui constrangido e conduzido a refletir sobre esse texto. E hoje esse texto ministrou muito ao meu coração. E tendo em vista os acontecimentos, eu gostaria de também, junto com os irmãos, sermos despertados e encorajados a olhar para as verdades que esse texto tem a nos ensinar, para que sejamos então também, ou nos despertemos também, para que possamos clamar ao Senhor, para que Ele derrame sobre nós do seu Espírito Santo, derrame sobre nós do seu poder. Amados, é evidente, é claro, é notório, que o mundo caminha de mal a pior. No campo político, se a gente olhar para o campo político, o que predomina, amados, é a corrupção. No campo social, nós vemos desigualdade, nós vemos injustiça, nós vemos violência, nós vemos imoralidade. Se olharmos para o campo religioso e, de forma específica, no campo evangélico, nós vemos escândalos. Nós vemos, desculpa o termo, picaretagem. Agora, a nova mania são as lives da profecia, em que os profetas vão dizendo: vai entrando aí, vai compartilhando na live aí, vai entrando aí, e é fulano de tal, eis que eu te digo, minha serva, que eu estou vendo isso, que eu estou vendo aquilo, que eu estou vendo aquilo outro, vai dando R$10 aí, vai dando R$10 aí que eu vou revelando. Isso, amados irmãos, é picaretagem, para dizer o mínimo, porque nós somos educados aqui. Nós vemos no campo religioso, especificamente no campo evangélico, falsos ensinos. E nós vemos no campo evangélico falsos crentes. Nós, amados irmãos, paramos para observar e vemos líderes omissos. E essa liderança omissa está conduzindo a igreja à morte, estão matando a igreja com a sua missão. Além dos falsos profetas, além dos falsos ensinos, ainda temos líderes omissos que estão levando a igreja à morte. Por quê, Jonathan? Porque não alimenta a igreja. Mas, amados irmãos, nós vemos crentes rasos, superficiais, que não se firmam na palavra de Deus. Alguém já disse que nessa era moderna o cristianismo tem quilômetros de extensão e centímetros de profundidade.
pastor Paulo Júnior afirma que nós vemos hoje a pior geração de crentes. Nós vemos crentes Nutella, termo moderno, hein? Nós vemos crentes sem compromisso com Deus e sem compromisso com a igreja. Nós vemos uma geração de crentes querendo ser servida e não servir, querendo aparecer, buscando likes, views, pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. E nessa época de carnaval eles não ficam para trás, porque até bloco eles colocam. Essa geração de crentes, amados, que nós observamos no mundo evangélico. Todavia, amados, na história do povo de Deus, na história da igreja de Deus, o Senhor não abandona o seu povo. O Senhor não abandona os seus. Em um cenário de tristeza e desesperança, quando olhamos para a palavra, quando olhamos para a história, Deus levanta e desperta, intervém os seus com o derramar do seu Santo Espírito. Nós vemos avivamentos na Bíblia, com Moisés, com Samuel, com Davi, com Asa, com Josafá, com Jeoiada, com Ezequias, Josias, Zorobabel, Esdras, Neemias, Joel. Nós vemos avivamentos em Atos dos Apóstolos. Nós vemos avivamentos na história. A Reforma Protestante, o movimento puritano, o despertar dos morávios, avivamentos na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, na África do Sul, na Escócia, na Coreia. E a Coreia do Sul é interessante destacar que ela tem uma igreja de 700 mil membros, Miguel. E aí a gente, nossa, pai, que glória seria. Só que lá na Coreia, eles têm 4 reuniões de oração, pastor, que começa às 4 horas da manhã, e é todo dia. E pior, tem fila para a gente orar. E essa reunião que começa às 4 horas da manhã, os presbíteros e os diáconos têm que chegar mais cedo, porque eles têm que organizar, porque dá trânsito. Não cabe todo mundo na igreja. E a gente que se reúne em reunião de oração. Nós vemos avivamentos, amados, com Jonathan Edwards, com Moody, com George Whitefield, com John Wesley, com Charles Spurgeon, com Billy Graham. Avivamentos são ações extraordinárias de Deus, despertando o seu povo, derramando o seu Espírito Santo num cenário caótico. E, amados irmãos, se tem algo que nós precisamos no nosso tempo, é de um avivamento. Eu falo isso porque nós temos visto e acompanhado o movimento que está acontecendo na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos. O culto lá não parou até agora. Já é 2 semanas já de culto. E nós estamos vendo a ação de Deus de jovens que começaram orando uns pelos outros, orando uns com os outros, e o culto continuou. E a oração, a leitura da palavra, a louvor, a oração, a leitura da palavra, a louvor, a oração, a leitura da palavra e a louvor, e o culto continua. O interessante, amados, é que agora os aproveitadores já começaram a aparecer. Live à meia-noite.
Pessoas estão saindo do mundo todo e viajando para lá, buscando receber. Só o tempo dirá o que esse movimento vai gerar de impacto na vida da comunidade, na vida das pessoas, na vida daquela cidade, na vida daquele país. Mas a realidade, amados, é que nós precisamos desse despertar. E nós precisamos desse despertar para que Deus traga impacto à nossa vida, à nossa comunidade. Em todos os avivamentos da história, amados, um quesito marcante que todos eles têm em comum é a oração. Em todos os avivamentos da história, começou com o povo que se dobrava diante de Deus e pedia: Senhor, derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Derrama sobre nós do teu Santo Espírito. Dito isso, amados, eu quero, junto com os irmãos, ver algumas evidências de um avivamento genuíno. O primeiro ponto desse texto de Isaías é que o avivamento nos ensina, que esse texto de Isaías nos ensina, é que o avivamento começa de dentro para fora. O avivamento começa na igreja, com os crentes. Começa com o povo de Deus. Começa com o povo escolhido de Deus. Começa com o povo eleito de Deus, verso 1 e verso 2. Ouça, meu servo Jacó, Israel, meu escolhido. E ele repete no verso 2, Jacó, meu servo, ó querido Israel, meu escolhido. O mover de Deus começa no meio do povo de Deus. Um povo de Deus que começa a se chacoalhar, a se incomodar com o quadro, com a situação. E, amados irmãos, isso gera uma pergunta em meu e em seu coração. O mundo como está hoje, a sociedade como está hoje, o mundo evangélico como está hoje, São Fidélis como está hoje, está te incomodando? Está trazendo conflito ao seu coração, angústia ao seu coração? Quando você olha para a nossa cidade, você pode dizer que a nossa cidade está jóia. Mas, amados irmãos, quando esse povo incomodado, quando esse povo que olha para a situação e corre para os braços de Deus, corre aos pés da cruz e clama ao Senhor, com o coração quebrantado, Deus diz: não tema. Não tema. Só que ele diz: não tema, e começa a intervir em mim e em você. Eu e você precisamos de um avivamento. Nossa comunidade precisa de um avivamento, precisa de um mover de Deus, precisa de uma intervenção divina. Nós muitas das vezes clamamos para fora, e nossa vida com Deus, amados, precisa começar em nós. Precisa começar em mim e em você. Nós precisamos nos incomodar, amados, não só com essa sociedade caída, mas nos incomodar com os nossos pecados. Jeremias que ensina: se nós temos algo a nos lamentar ou nos queixar, queixe-se dos seus pecados. Precisa começar em nós, amados.
e começa em nós. O avivamento começa de dentro para fora. Deve começar em mim, em você, deve começar nessa comunidade. Mas segundo, o avivamento, amados, é uma ação divina e sobrenatural. Tem gente que marca hora, tem gente que marca dia, tem gente que marca evento. Tem gente até que foi nesses eventos aí. Brincadeira. O avivamento, amados irmãos, não é produzido pela nossa piedade. O avivamento não é produzido por autoflagelação. O avivamento não é produzido se nós subimos monte, vestimos panos de saco, botamos a boca no pó e começamos a ver o mato pegando fogo. O avivamento não é produzido por nossas ações, porque o avivamento é uma intervenção divina e sobrenatural. Versículo 3, parte A. Pois eu derramarei meu espírito. Deus, amados, tem a sua agenda. Deus é quem derrama. E um dos pontos marcantes desse movimento de Asbury é que começou numa reunião de oração simples. Um grupo se reuniu, ouviu uma palavra e decidiu continuar orando. Decidiu continuar clamando ao Senhor. Decidiu continuar buscando a face de Deus. Decidiu continuar confessando os seus pecados. E o Senhor Deus, amados, decidiu derramar do seu Espírito. O avivamento é uma ação divina e sobrenatural. Nós não conseguimos produzir por nós mesmos. É Deus que derrama. É Deus que derrama o avivamento sobre o seu povo. Mas terceiro, amados, o avivamento recai, ou é resposta de Deus a corações quebrantados. O avivamento recai sobre corações quebrantados. O avivamento é a resposta de Deus a corações quebrantados, pois eu derramarei água para matar a sua sede, ou água ao sedento, e regar a terra seca. Há, amados irmãos, uma sede produzida pelo Espírito dentro do nosso coração. Há uma fome despertada em nosso coração pelo Santo Espírito, em que nós queremos Deus, queremos Deus, queremos Deus. Nós não nos reunimos para buscar as bênçãos de Deus, mas o Deus que derrama as suas bênçãos. E mais uma vez, olhe para o mundo evangélico. Há multidões se reúnem para buscar o seu milagre, para buscar as suas bênçãos, para buscar a chave da sua casa. Há uns tempos atrás, eu não sei nem se existe isso ainda, mas a cara de pau era tão grande que tinha o raio do martelo de Thor, em que o apóstolo, ele batia na sua conta, na sua dívida. E aí, ao bater na sua conta, na sua dívida, pronto, a sua dívida subia. Irmãos, esse é o mundo evangélico.
e multidões se reuniam. Ninguém queria trabalhar, ninguém buscava outras alternativas de refinanciar. O negócio é Deus pagar a minha conta. O negócio é Deus pagar a minha dívida. O que eu tenho que fazer para Deus pagar e eu não? Pessoas ávidas por coisas, por bens, pelo seu bem-estar, mas pessoas que não se quebrantam diante de Deus, pessoas que não se humilham diante de Deus, pessoas que não buscam a face de Deus, pessoas que não querem ser alimentadas por Deus, pessoas que querem o que Deus oferece. E o avivamento recai, amados, sobre pessoas que estão com o coração quebrantado. E falam como o salmista no Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco de todo o coração, minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti, nessa terra seca, exausta e sem água. Minha alma tem sede, a minha alma anseia pela intervenção de Deus. O avivamento recai, amados, sobre corações quebrantados, sobre pessoas que se jogam, se lançam diante de Deus e pedem: Deus, enche a minha alma, enche o meu coração, e enche o meu coração de Ti. Eu quero ser saciado de Ti. Eu quero ser alimentado por Ti. Eu quero ser cheio de Ti. O apóstolo Paulo já nos ensina: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quarto, o avivamento, amados, gera frutos. Perceba: derramarei o meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. O avivamento começa a trazer impacto na minha vida, começa a trazer impacto na vida da comunidade, de forma que agora nós começamos a impactar a nossa casa, a impactar a nossa família, a impactar os nossos vizinhos, a impactar os nossos amigos. E a impactar de tal forma, de tal maneira que no versículo 4 ele diz: eles crescerão como capim regado, como salgueiros à beira do rio. Derramarei o meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Eles crescerão como capim regado, como salgueiros à beira do rio. O avivamento gera frutos. Uma vida impactada por Deus, de alguém que é alimentado por Deus. Agora ele busca refletir a imagem de Deus, a imagem de Cristo Jesus, servir ao Senhor Jesus, servindo aos outros. Sendo, como o Miguel falou, sal e luz. De forma que ele traz impacto à sua casa, traz impacto à sua sociedade, gerando frutos sobre seus descendentes e sobre suas futuras gerações. O avivamento gera frutos, amados. Gera frutos porque geram corações piedosos, que exercitados na piedade, ensinam, transmitem, pregam o evangelho que transforma. Isso traz impacto. Isso gera frutos.
O avivamento começa de dentro para fora. O avivamento é uma ação divina e sobrenatural. O avivamento recai sobre corações quebrantados. O avivamento gera frutos. E quinto, o avivamento conduz ao testemunho. Versículo 5, alguns afirmarão, pertenço ao Senhor. Outros dirão, sou descendente de Jacó. Alguns escreverão nas mãos o nome do Senhor e tomarão para si o nome de Israel. Pessoas impactadas por Deus, cheias de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus, agora elas começam a proclamar o nome de Deus por aí, eu pertenço ao Senhor. Elas começam a dizer, sou descendente de Jacó, eu sou do povo de Deus, eu sou da igreja. Alguns escreverão nas mãos o nome do Senhor. Isso é o impacto interno e o impacto externo. É você olhando e lembrando, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, mas é eu proclamando, eu pertenço ao Senhor, hein? E eu faço parte da família de Deus. O avivamento conduz ao testemunho. Por isso, amados, impactados por Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, nós nos lançamos diante de Deus, mas nos levantamos nesse mundo para proclamar salvação, para proclamar libertação, para proclamar transformação, que só Jesus concede ao pecador. Isso é fruto de um coração avivado. Eu digo isso, amados, toda essa reflexão é porque, diante do que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos, não deve nos levar somente à admiração e à esperança de que seja real, Miguel, mas deve nos levar a nos lançar diante de Deus e clamar, assim como Billy Graham clamou, faz de novo, Senhor, faz de novo em nós, faz de novo no nosso meio, faz em nossa vida, derrama sobre nós o seu Espírito Santo, não só nos Estados Unidos, mas derrama em São Fidélis, derrame nos nossos corações. Não devemos ansiar pegar a nossa mala e ir para lá, devemos clamar aqui, o Senhor derrame aqui, faça de novo, faça mais uma vez, derrame do seu Espírito Santo, porque o que nós precisamos, amados, é de um avivamento do Senhor, é de um reerguer e de um retornar à palavra de Deus. Como nós dissemos no começo, o quadro é caótico, o quadro é desesperançoso, e só Deus, só a intervenção de Deus para mudar isso. E Deus intervém, amados, reavivando, reerguendo, levantando, capacitando o seu povo, a sua igreja. Por isso que para a transformação, a mudança que nós almejamos, o fortalecimento que nós almejamos, deve começar em nós. Deve começar em mim, deve começar em você. E nós devemos clamar, porque só Deus para derramar o seu Espírito. Só Deus para avivar. É por isso que o profeta Abacuque está clamando, aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Aviva, Senhor.
Mas ele clama, amados, porque o Senhor prometeu: eu derramarei. O Senhor prometeu derramar o seu Espírito sobre nós, derramar o seu poder sobre nós. Mas o que falta em nós é quebrantamento, é devoção, é sinceridade, é entrega. Por isso, amados, confrontado com esse texto, eu quero encorajar a igreja do Senhor reunida nesse lugar aqui, a clamarmos ao Senhor, para que Ele derrame sobre nós. Derrame sobre nós do seu Santo Espírito. Ore junto comigo. Deus, nós podemos observar que o Senhor, ó Deus, por graça e por misericórdia, o Senhor intervém na história e na vida do seu povo, da sua igreja, em tempos difíceis, em tempos de afastamento, em tempos de desprezo pela sua palavra, em tempos de imoralidade, em tempos de grande aflição, ó Deus. E eu creio que nenhum de nós aqui pode negar, ó Deus, que nós estamos vivenciando tempos difíceis. Tempos difíceis para o povo do Senhor. Tempos difíceis para a igreja do Senhor, ó Deus. Em que o mal, a maldade tem sido aplaudida, principalmente nesse tempo, nesse período de carnaval, em que a imoralidade, a sensualidade, as coisas malignas, ó Deus, são aplaudidas. E, ó Santo Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor avive a tua obra, que o Senhor derrame sobre nós do seu Santo Espírito, Senhor, para que nós sejamos cheios, ó Deus, cheios do Senhor, e possamos nos levantar com autoridade, ó Deus, para proclamar salvação, para proclamar libertação, para proclamar transformação, para nos levantarmos na autoridade do Senhor e denunciar o pecado, denunciar a maldade, ó Deus. E sermos instrumentos do Senhor para conduzirmos pessoas à tua cruz, ó Deus. Deus, intervém em nossas vidas. Nós precisamos do teu Santo Espírito, nós precisamos da capacitação do Senhor, nós precisamos do poder do Senhor em nossas vidas, para que possamos impactar as nossas casas, para que possamos impactar, ó Deus, os nossos amigos, os nossos vizinhos, a nossa comunidade, a nossa sociedade, a nossa cidade, Senhor. Mais do que, ó Deus, movimentos, metodologias, mais do que formatações, mais do que boa música, boa apresentação, mais do que boa erudição, oratória, Deus. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Por isso, ó Deus, nos desperte, ó Senhor, a te buscar, ó Deus, com sinceridade, com verdade, com inteireza de coração. Ó Deus, toque os nossos corações, Senhor, para que sejamos despertados a te amar, a te servir, ó Deus.
para que sejamos encorajados, ó Deus, a cada dia mais incomodados com a situação que nos cerca, ó Deus, a clamar ao Senhor e a se levantar no poder do Espírito Santo do Senhor, ó Deus, sendo instrumentos do Senhor para a proclamação do Teu Evangelho, porque é o Teu Evangelho, ó Deus, que traz transformação, é o Teu Evangelho que traz salvação, Senhor. E nós, muitas das vezes, temos nos acomodado, mas temos nos acovardado. Temos nos incomodado, mas temos nos omitido, Senhor. Por isso, ó Deus, acenda um fogo no nosso coração. E encha, ó Deus, o nosso coração de coragem, Senhor. Ó Deus, mas no início de tudo, ó Deus, que o Senhor nos leve a uma vida de oração, Senhor. Quantos de nós temos falhado com isso? Quantos de nós temos buscado um tipo de vida devocional protocolar, em que alguns minutos de oração, alguns capítulos da Bíblia, fazem a gente achar que nós estamos com a tarefa cumprida. Nós não nos derramamos mais na Tua presença, ó Deus. Nós não choramos mais pelos nossos pecados. Nós não nos incomodamos mais com a forma de vida que temos vivendo. Nós estamos preocupados com o nosso bem-estar. Nós estamos preocupados com a nossa situação financeira. Nós estamos preocupados com a casa que vamos morar. Nós estamos preocupados com o carro que nós queremos ter. Nós estamos preocupados com a viagem que nós queremos fazer. Nós estamos preocupados em que educação nós vamos oferecer aos nossos filhos. Nós estamos preocupados em pagar o plano de saúde dos nossos filhos, mas não estamos preocupados, ó Deus, em se lançar diante do Senhor e clamar ao Senhor por transformação, ó Deus. Clamar ao Senhor para que enche o nosso coração e enche o coração da nossa esposa, enche o coração dos maridos, enche o coração dos nossos filhos, ó Deus. Porque mais do que preocupados com o nosso bem-estar, ó Deus, nós devemos desejar, ó Deus, estar desfrutando da Tua presença constantemente. Por isso, Senhor, rasga o nosso coração, Senhor, nessa noite. E conduza-nos, ó Pai, a clamar ao Senhor para que derrame sobre nós. Derrame sobre nós do Seu Santo Espírito, Senhor. Comece, ó Deus, em nós. Comece em mim, Senhor. Para que nos apresentemos diante do Senhor arrependidos, ó Deus. Contritos, ó Deus. Clamando para que o Senhor a cada dia nos conforme à imagem de Cristo Jesus. Para que nos apresentemos diante do Senhor, ó Deus, com vestes santas. Ó Deus, que o nosso olhar, ó Pai, não esteja grudado nas coisas dessa terra, Senhor. Mas como ensina a Sua palavra, que os nossos olhos estejam fixos no autor e consumador da nossa fé. E sabemos, ó Deus, que só conseguiremos com a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Que o Senhor derrame sobre nós. Que ao derramar o Espírito Santo sobre nós, sejamos, ó Deus, conduzidos a viver uma vida que agrade ao Senhor, que glorifique ao Senhor, a viver uma vida que testemunhe do Evangelho do Senhor Jesus, a viver uma vida de amor e serviço, onde quer que estejamos, ó Deus, na posição que estivermos. Derrame sobre nós, Senhor. Nós precisamos do Teu Santo Espírito.
Nós precisamos do seu poder. Nós precisamos da ação do Senhor sobre nós. Assim como o Senhor fez durante a história, nós clamamos mais uma vez: faz de novo, Senhor. Faz de novo. É no nome de Jesus que eu oro, pedindo ao Senhor, ó Deus, que tal convicção e consciência, ó Deus, não nos deixe em paz, mas que continuamente, a partir de hoje, ó Deus, nós sejamos conduzidos a nos lançar aos pés do Senhor, ó Deus, clamando ao Senhor: derrame sobre nós do seu Santo Espírito. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Em oração silenciosa, estamos assim encerrando nessa noite de culto.